Bom dia a todos, professores, funcionários das unidades escolares, diretores de escola, supervisores de ensino, dirigentes, todos que nos assistem, muito bom dia. Nós hoje vamos fazer atividades de acolhimento, é mais uma mão na massa, é mais trazer, né, a forma de se acolher, né? Então, eu desejo que vocês tenham aí uma semana de muito trabalho, muita reflexão e muito acolhimento. O acolhimento vai acontecer durante todo o período nosso este ano. Nós vamos falar muito de acolhimento, muito. Nós vamos atuar com acolhimento. Para começar, nós vamos trazer aqui um convidado que faz a gente até nos mobiliza, ele nos movimenta em busca do bom trabalho, da incentivação. Ele nos incentiva aqui no Conviva, que é uma pessoa que assim, eu tenho um afeto muito especial, que é o doutor Haroldo. Então, quero dar as boas-vindas, doutor Haroldo, para conversar com a gente. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Deise. Bom dia, diretores, diretoras, vices, coordenadores pedagógicos, professoras, professores, nossos servidores. É uma alegria estar com vocês nessa manhã. Passei aqui rapidamente para poder dizer para vocês que nós desejamos que esse ano de 2021 seja um ano de muitas conquistas, de muitas alegrias. Sabemos que vai ser de muito trabalho e de novos desafios, mas eu sei também que todos nós estamos fortalecidos para fazer o melhor que nós pudermos para atender nossas crianças e nossos jovens. Como o Mário disse, a equipe Conviva está toda mobilizada, trabalhando bastante, produzindo material. Eles vão compartilhar com vocês aí na linha que o Mário falou, bem mão na massa, o documento orientador para o acolhimento. E eu quero apenas chamar a atenção que o acolhimento já é uma realidade na nossa rede, né? Porque faz parte da metodologia das escolas PEIs. Com a criação do Inova, essa metodologia passou a fazer parte de todas as escolas do Inova. E eu sei que também as escolas que só têm primeiro a quinto ano, que não são PEI, também já praticam isso. Só que o meu ponto aqui é chamar atenção para o fato de que o acolhimento, tanto que nós vamos fazer semana que vem, ou que nós estamos fazendo hoje, né? A escola acolhendo os professores, cada colega acolhendo o colega, como que vamos fazer com as crianças na semana que vem, com as suas famílias. Esse acolhimento, dado o momento que vivemos, ele tem características muito especiais. E o Mário falou, queria repetir. Na verdade, ao longo de todo esse ano, nós vamos ter que estar fazendo atividade de acolhimento, né? De acolhimento emocional, de exercitar a escuta ativa, a capacidade de ouvir, porque todos nós sabemos que tanto os adultos quanto as crianças, quando são impedidos de ter uma relação intensa com os outros, a gente fica mal, né? Uns resolvem isso com tranquilidade, outros mais ou menos, e alguns ficam muito mal. Então, o acolhimento é uma ação exatamente para fazer com que todos possam ficar bem. Ou seja, o acolhimento é para gerar bem-estar, gerar satisfação, alegria, encontro, superação, né? Todos nós tivemos dificuldades durante a pandemia. Estamos tendo ainda, né? O medo de se contaminar não nos afastou, por isso toda essa discussão em torno da volta às aulas, mas nós sabemos, discutimos muito o quanto é importante para as crianças poder reencontrar os colegas, reencontrar os professores presencialmente. Então, vamos fazê-lo com muita segurança, com muito cuidado. Então, o resumo da minha fala para vocês é isso, desejar que vocês tenham uma semana bacana, né? Um ano de desafios, mas também de muitas conquistas, e
incorporar a atividade de acolhimento ao dia a dia da escola, ao longo de todo o ano, para que a gente possa superar, né, todas as perdas e todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe. Então, desejo que vocês tenham uma semana agora bastante legal, bastante de encontro, né, de troca e de preparação para receber os alunos, para acolher suas famílias. É importante dizer, 61% das famílias, as pesquisas estão mostrando isso, estão dizendo que com a pandemia elas passaram a entender melhor o trabalho do professor, o esforço que vocês fazem com as crianças e passaram, né, a se envolver mais com a educação dos filhos. Então, é muito promissor essa visão, esse sentimento que as famílias trazem. Então, um bom dia a todos, aproveitem, construam e vamos em frente. Um abraço. É com você, Mário. Obrigado, doutor. Bom dia a todos. Então, retomando aqui, eu quero primeiro agradecer, doutor Haroldo, pela confiança e vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Estamos num novo momento, numa nova era aí da configuração escolar, né? Nós temos que pensar que a escola está tomando novos rumos. A escola está mostrando novos caminhos. E agora, mais do que nunca, como disse o doutor Haroldo, nós precisamos que os pais estejam conosco. Mais do que nunca, né? Então, até uma proposta aí que eu andei pensando neste final de semana, né, conversando com alguns colegas de profissão da psicologia, também um pai seguro é muito importante para o engajamento. Então, que tal, fica aqui uma proposta de fazer o passeio também, não só com a equipe que já fez hoje, né? A equipe que está retornando aí para a unidade escolar, fazer um passeio com os pais da unidade escolar. Porque um pai seguro, com certeza, ele se engaja melhor, ele vai se sentir seguro para que o filho esteja junto conosco. Então, vamos pensar também nessa possibilidade, né? Fica aqui uma dica já, começando com a mão na massa, é isso, né? Trazer o pai para perto é também ter a nossa presença perto dessa família. A gente precisa trazer famílias para perto, né? Chega já dessa coisa, porque a família não vem, porque a família não participa. Vamos atrás, vamos trazer de volta. A gente fazia isto, e a gente sempre fez muito isto, né? Não vamos deixar isso se perder neste momento que está muito bom. Nós vamos começar agora apresentando para vocês como estão os nossos alunos. Então, seria importante a gente ouvir, é lógico que é um depoimento dentre os milhões, 3 milhões de alunos, sim, mas é um depoimento que a gente vem ouvindo com muita frequência aí nos poucos contatos que a gente tem. Então, vou pedir para vocês observarem e ouvirem com aquele olhar de empatia, né? Não no sentido de julgamento, mas sim na empatia desses dois depoimentos, tanto de uma aluna quanto de um professor, ambos da nossa rede. O que eu mais sinto falta na escola, com certeza, dos meus amigos, né? De estar lá com eles durante o dia, de ver eles na hora da entrada, conversar com eles na hora da saída, na hora do recreio, de tudo, né? Ver eles, né? Realmente, assim, porque a gente conversa pelo celular, né? Mas não é a mesma coisa. E eu sinto muita falta disso, dos professores, de ter aula com os professores presencialmente, né, tipo, cara a cara. E eu tenho muitas saudades disso, porque era a minha rotina, né, eu acordar, ir pra escola, ver todo mundo, ver os professores. Então, eu acho que quando eu voltar pra escola, meu Deus do céu, vai ser totalmente outra coisa. Vai ser como se eu estivesse indo pra escola pela primeira vez, né, porque, querendo ou não, fiquei quase um ano sem ir pra escola. E eu não lembro de como é que é. Realmente, não lembro. E você fica meio que triste, né? Sem saber, tipo, ai, por que eu não tô na escola agora? Queria estar na escola agora, tipo, nossa, nesse horário, agora é o horário do recreio, eu estaria, tipo, no pátio com meus amigos, sabe? Então eu sinto muita falta disso. De estar com eles, de conviver com os professores, de conviver com todo mundo. E eu adoraria voltar pra escola amanhã. Pois é, né, gente? Olha
a importância, quantos sentimentos foram colocados, ditos, expressos, né, nesta fala, nessa pequena fala. Né? Foram alguns minutos, e aí a gente agradece a Manu pela grande participação. Muito obrigado, Manu. Eu entendo que vocês devam estar assim, mas, nossa, é isso que a gente vai ver? Vamos ver coisas muito mais interessantes também. Né? A gente tem que levar isso em consideração e trazer esses alunos que eles estão com vontade. Eles estão com vontade, sim, e nós também estamos. Né? Então, nós queremos assim agradecer muito a Manu, e a gente precisa refletir nesse sentimento, né, no que está vindo aí. E aí, agora, né, nós vamos ouvir o outro lado. Como é que estão os nossos colegas? Como é que estão os nossos professores? Olá a todos, me chamo Rafael, sou professor de arte da Escola P. Miguel Sansígulo, e neste momento que tem me feito bastante falta é aquele cafezinho junto com os professores, junto com os colegas de trabalho, no intervalo, de poder estar mais próximo aos alunos, nas brincadeiras, no tênis de mesa, no pimbolim, sentar junto para ouvir as dificuldades, tanto na área acadêmica quanto na vida pessoal de cada um deles, poder olhar olho no olho. Tudo isso faz com que eles se sintam importantes e valorizados. Aquela conversa que o aluno só tem confiança com o professor, isso tem feito muita falta. E falar que o atendimento remoto é a mesma coisa, não é. Embora tenhamos mantido contato com eles, a falta da interação pessoal mexe muito com o nosso emocional. E com o deles também. Em pensar que ficamos todo este tempo sem o cafezinho, realmente faz falta. Faz falta se preocupar com o outro, saber o que ele está sentindo, saber as suas dificuldades. Não somente com os alunos, mas entre nós mesmos. Entre os professores, os funcionários, a gestão da escola. Tem feito muita falta essa ausência pessoal. Nos dias de hoje falaria que faltam palavras para demonstrar o quanto estamos preocupados com o outro. Mas hoje eu falaria, faltam emojis para expressar o que cada um sente nesse período de pandemia. Pois é. Quanta falta, né? Quanta falta. Eu acho que vocês devem ter percebido que foi uma das palavras mais ditas. Falta. 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 Eu estou repetindo para que vocês entendam o quanto faltou, o quanto deixamos de. É muito importante a gente olhar isso com muito cuidado e com muito carinho. Né? Não dá para desdenhar de ninguém, porque ele sente falta. Não, nós sentimos falta. Eu entendo quando o professor fala, eu sinto falta, eu, enquanto professor, também sinto falta. Né? Sinto falta de ver, de olhar, até de abraçar. E eu imagino como deve estar sendo aí na escola, nesse momento, o reencontro. Né? O reencontro de olhar e não poder abraçar. Né? O ímpeto, aquela coisa do eu vou abraçar e não posso. Né? E aí esse acolhimento é extremamente primordial. O quanto que a gente pode se ouvir, se olhar e se contar do que aconteceu nesse quase 1 ano de distanciamento social. Eu estou repetindo, quase 1 ano. Né? Nós estávamos numa realidade, num normal, que não era bom. Não vamos falar que era bom, porque não era bom. Né? Mas a gente pode, a partir de agora, construir um normal, pelo menos melhor do que já estava. Né? E melhor do que estávamos quando estávamos com o real distanciamento social, cada um na sua casa. A gente pode trazer
nossos afetos e contribuir com o outro, olhar o outro, né? Está aqui comigo a Deise, tá? Uma professora maravilhosa da equipe, ela é a pessoa que mais me auxilia nessa história toda e que está comigo para tudo. Então, Deise, muito bem-vinda. Bom dia, Mário. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença conosco aqui hoje, nessa manhã, nesse acolhimento, nesse planejamento, né? De fato, foi tudo que você disse, né? O apoio, o acolher é estar junto, né? É pertencer. E esses 2 depoimentos que tivemos aí, tanto da nossa brilhante Manuela, né? Linda, professor Rafael, obrigada também. O que ficou bem nítido ali é a convivência, né? Que tem um pouquinho a ver com conviva, né? Exato. Tem um pouquinho ali a ver conosco. É o conviver, né? Então, nós conversamos, sim, durante todo o ano, nós trabalhamos, nós tivemos aula, tivemos momentos de reuniões, momentos de ATPC, de planejamento, Sim. mas não tivemos o olho no olho, né? Exato. Tivemos o olho na câmera. Que Exatamente. não é a mesma coisa, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Então, o que a gente pensa aqui, o professor estar na escola hoje, né? O professor também precisa ser acolhido em todos os momentos, não só hoje, né? Como já disse muito bem o doutor Haroldo, professora Raquel, são todos os dias. O acolher é um ato contínuo, né? É um ato contínuo, um ato de inclusão. Ou seja, nessa nossa intenção, propensão de estar na escola, precisamos pensar que hoje eu estou, amanhã você, Mário, estará, né? E assim por diante. Então, o que a gente consegue pensar aí a partir desses 2 depoimentos, tanto da nossa estudante, foi como você colocou, Mário, é um pinguinho lá no universo, né? Nosso enorme universo de professores e alunos. Mas é uma ideia, né? A gente conversa bastante com os colegas, sou professora, o Mário também, né? Entendemos essa realidade. Então, a gente conversa bastante, consegue perceber que o conviver vem ficando bem gritante ali, né? Eu preciso voltar a conviver. Então, diretor, pode colocar para a gente o slide? Para a gente entender por que acolher, né? Acolher para desenvolver o sentimento de pertencimento, ou seja, a escola não é um local, um ambiente lá isolado, que eu vou durante um período do meu dia e vou embora, né? Eu preciso me sentir pertencente àquele lugar, eu sou pertencente àquele lugar, eu não sou apenas um número na chamada, um CPF lá, né? Eu pertenço àquilo. E o acolher também para trabalhar os valores fundamentais da convivência, né? Que a gente está colocando tanto aqui. Conviver, trocar, né? Conversar, ouvir. De repente, eu consigo ouvir pelo computador, mas não com aquele carinho, né? Com aquele olhar. Também para resgatar a importância da escola na vida do aluno, né? São anos importantes, são anos de formação, desenvolvimento. Aprendemos coisas na escola que a vida depois cobra, ensina também, né? Mas ela pede, né? Eu preciso da escola, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer nesse momento escola, né? Também para desenvolver as habilidades socioemocionais e propiciar uma vivência mais democrática no cotidiano escolar, né? Para eu conseguir entender os fatos, desenvolver ali a minha tal habilidade crítica, criativa, né? Então é isso. O porquê acolher? Para apoiar, para amparar e para estabelecer vínculos, né? Lembrando que o acolher é sempre, toda a comunidade escolar precisa estar envolvida, né? Precisa participar sempre, todos os dias, né? E pode passar. Próximo slide, por favor. Obrigada. Acolher também para desenvolver as competências socioemocionais, né? Então, assim, quando eu acolho, eu tenho 5 pontos aí fundamentais que eu também desenvolvo. Eu aprendo, né, com o acolher. Tolerância ao estresse, responsabilidade, organização, imaginação criativa e empatia. Vamos falar um pouquinho de cada um, né? Vamos lá? Assim, tolerância ao estresse, principalmente ao nosso, né? Eu acho que o primeiro momento nós estamos todos estressados,
Nós todos estamos estressados, e aí vem, tá, eu estou estressado, mas o outro também está. Pense que o outro, né, numa relação entre um adulto e uma criança, um adolescente, um estudante, né, quem tem mais recursos emocionais para lidar com o estresse? Né? Obviamente, o adulto deveria ter. Né? Obviamente, a gente supõe que o adulto deveria ter. Muitas vezes, não. Né? Nós, muitas vezes, nesse momento que estamos vivendo, abrimos mão do nosso, até da nossa própria saúde mental, né? A gente, opa, né? E aí, o que eu vou fazer agora, né? E o aluno vai vir com a demanda de desafio mesmo, né? De que ele está estressado, não é porque ele ficou em casa sem fazer nada, não, ele ficou em casa e ficou trabalhando, estudando, assim como vocês ficaram trabalhando, estudando. É muito comum a gente ouvir, aí, mas o ano passado nem teve aula. Teve sim. Né? Vocês são testemunhas de que teve uma atividade de uma força homérica, uma força imensa, uma dedicação imensa para que tudo desse certo. Lógico, todo mundo está estressado, né? Eu costumo dizer, a gente estava acostumado já, começando a nos acostumar a ver as pessoas 3x4, né? Eu costumo dizer que é exatamente essa tela aqui. Né? A gente está acostumado já a olhar as pessoas 3x4, a gente não está mais acostumado a olhar a pessoa inteira. Né? E o quanto o cérebro está disposto a isto. Voltando ao slide, por favor. Volta um. Né? Então, nós temos que ter a responsabilidade nessas relações e nessas comunicações. A gente tem que fazer isso, tem que pensar na questão do quanto eu posso lidar com o estresse, tanto o meu quanto do outro, na responsabilidade dessa relação, na organização dessas minhas emoções e desses meus pensamentos e sensações. Né? E sim, tenho que ter criatividade, sim, não para resolver o problema. Bom, da empatia, vamos falar já, né? Não, vamos esperar. Vamos falar já da empatia, né? Acredito também nas prioridades, né, Mário? Tudo isso que a gente vê das 5 competências socioemocionais remetem muito às nossas prioridades, né? Então, até então, o que era prioridade para mim? Era ir até a escola, trabalhar, voltar para minha casa. Hoje, a minha prioridade precisa ser cuidar do meu emocional, olhar para mim também, né? Olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu consigo olhar para o outro, eu consigo enxergar o outro, eu consigo me colocar no lugar do outro, né? A empatia aí, que já vamos chegar nela, né? Aí, o que é a empatia? A empatia é realmente isso, né? Essa troca. Eu preciso pensar no outro sem julgar o que ele tá sentindo, o que ele está passando. Eu preciso pensar no sentimento dele, né? E não pensar, eu acho que é mentira, não, eu acho que ele não está tão triste assim, não, eu acho que ele está legal. Não, né? Eu preciso ouvi-lo, o que de fato ele tem para falar para a gente. Né? E para falar de empatia, e por isso que eu pedi para você segurar um pouquinho aí, trouxe uma brincadeira aqui para a gente fazer, né? Um pouquinho diferente, uma brincadeira. Não sei se dá para focar aqui agora, diretor. Tem eu trouxe um bombom aqui para o Mário, né? Um chocolate. Essa aqui é uma dinâmica que a gente costuma fazer nos retornos, né? Aqui, ó. Costuma fazer nos retornos, nos planejamentos. Acredito que vocês já tenham visto em algum momento, né? Eu espero que você não, por favor. Não vi mesmo. É surpresa que eu não contei para ele como é que era, não. Tá? Eu não tinha visto esses slides todos, tá? E eu trouxe para ele esse bombom. E o meu pedido é o seguinte: abra o bombom, é seu, é um presente, né? Mas sem utilizar as suas mãos. Como que a gente faz isso? Bom, aí eu chamo... Não, calma. Eu chamo o pessoal para participar com a gente. Quem estiver assistindo a gente, se puder abrir o chat, diretor, uns 2 minutinhos, respondam para a gente como que ele faz, como que ele abre esse bombom para ele comer aqui, né, do meu lado, sem usar as mãos dele. Né? Participem com a gente.
Obrigada, gente, pela participação. Estou adorando aqui. Mário, você tem um desafio enorme. Eu vou falar todos, você vai tentando, tá? Vamos lá. Não, muito legal. Obrigada, gente, por participar. Eu gostei bastante, entre todas as nossas respostas aqui, do Pro Ricardo. Ele disse assim, não como bombom para não ganhar peso. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Mantém ali a forma, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, enquanto vocês estão aí, né, estavam aí interagindo, eu estou aqui numa ansiedade absurda. Vocês não têm noção do quanto eu estou ansioso. Vamos lá. Aí a Pro Sandra Cris, disse com a caneta, com um lápis. Será que a gente consegue? Não sei. Com a tesoura, pro Marcelo também, né? Mas aí você usa as mãos, né? Sim. Um auxílio, né? Talvez Sim. não tenha colocado, deixado isso mais explícito, né? Ó, com os pés, o pro Maurício. Com os pés. Fora de cogitação. Fora Tira de o sapato, cogitação, não me atrevo a fazer isso. Muito bacana, gente. A ideia é essa mesmo, né? A gente pensar numa forma. Mas o que é a dinâmica, né? A sacada da brincadeira, muitas pessoas colocaram aqui, participaram com a gente, peça para um amigo abrir, né? Uau! Até bem bacana, deixa eu destacar aqui, ó. Calma A aí. Pro Rita falou assim, pede para um amigo que usou o álcool gel abrir. Olha que bacana. Perfeito, verdade, perfeito. Né? Aliás, se for ver, posso? Pode, Posso? claro. Posso dar resposta, então? Pode. Olha, Pro Rita, pode voltar o slide, por favor? Anterior. O anterior? Isso. Olha só. Abra o bombom sem utilizar suas mãos. Como fazer? Pro Rita, algo meu, tá? Eu sempre falo, no problema sempre há a sua solução. No problema, abra o bombom sem utilizar suas mãos, não quer dizer que eu não posso utilizar a mão do outro, desde que eu use o protocolo de biossegurança, né? Então, Pro Rita, valeu, está aí a dica. No próprio problema tem a sua resposta. Pensem sempre nisso. No problema sempre há a solução. Bacana, né? Então a gente abre, né? Agora eu gostei mais ainda, ó, porque o Pro Ivan disse o seguinte, com a ajuda do outro e repartindo. Que ótimo para mim, né? Maravilha. Não vou Muito comentar sobre bacana. isso. Então a ideia é justamente essa, né? Seguindo todos os nossos protocolos aqui, ó, isso aqui é álcool, tá? Opa. Álcool. Vou higienizar o bombom. As mãozinhas, por favor. As minhas também. Posso? Bem forte, né? Posso? Pode. Era para você, mas tudo bem. Ganhei. É meu. Eu abro. Tá? Você abre para mim? Abro. É higienizar, deixa eu higienizar de novo, né? Sim. Quebrei toda a embalagem aqui. Aqui, ó, para você. Compartilhe comigo, não como agora, por favor, porque eu vou na ideia do professor Tá. Ivan aqui, tá? Eu Ivan, quero ó, compartilhar. em respeito a você, não vou comer agora, mas depois nos bastidores a gente faz um bem bolado aqui. Obrigado. Gente, obrigada por participar conosco aí. Deixa aí. A empatia é isso mesmo, né? É a troca. É o ajudar, é o ouvir o problema da pessoa. Qual era o problema do Mário aqui? Ele precisava comer um chocolate que ele não tinha como abrir, né? O que ele faz para isso? Ele pede ajuda de quem está mais próximo dele, né? De quem pode estar com ele. Até queria colocar aqui, antes da gente seguir, eu vi trazer aqui, né, um comentário, Mário. Eu vi uma publicação esse final de semana na rede social, não vou lembrar exatamente de quem que era agora, né? Que era um textinho bem bacana que dizia o seguinte: um rapaz trabalha num prédio, né? E ele trabalha numa espécie de local onde ele tem que ir até o frigorífico para fazer a inspeção final do dia, né? Frigorífico, geladeira, enfim. E ele ficou preso. Ele entrou, ela fecha por fora a porta, né? E ele ficou preso ali. E as horas começaram a passar, né? E ele começou a congelar lá dentro, porque lá dentro é um frio, né, imenso.
Então, o que aconteceu? Ele perdeu toda... Ele achou que tivesse acabado ali para ele, né? Aí, passado uns 2 ou 3 horas, o porteiro do prédio sobe e abre a porta, né? E chama o socorro e faz todo o atendimento, recepção a ele ali, né? Levam ele para o hospital, aí alguém questiona o porteiro, mas por que você subiu? Se você não era sua função ali, né? Não era o seu protocolo do dia, né? Era só você fechar a portaria e ir embora. Aí ele disse o seguinte: esse rapaz, faz 30 anos que eu trabalho aqui, né? Nesse prédio, e esse rapaz, todos os dias, ele me dá bom dia e boa noite, todos os dias. E nesse dia ele me deu só bom dia, e eu fiquei esperando ele passar. Boa noite. Fui ver o que tinha acontecido e encontrei ele, né? Olha que bacana, né? É uma reflexão para a gente pensar mesmo, né? Ou seja, acolher. Quando eu recepciono alguém, quando eu digo bom dia, Mari, a gente chega aqui brincando com o pessoal que é super bacana, sempre conosco. Bom dia para todos os câmeras, diretor, produção, né? Isso faz a diferença, né? Você consegue ter algo para você. Ele ali, no caso, salvou a vida dele, né, do rapaz. O que não faz no dia a dia com as pessoas, né? Então, quis trazer esse post que eu vi aí no final de semana na rede social ali, dando uma olhadinha para a gente pensar um pouco também, né? Extraordinário, Deise. Extraordinário, extraordinário mesmo. Às vezes a gente acha que está fazendo muito bem. Veja, numa simples ato de um bom dia salvou uma vida. Parece besteira, né? Mas não é não. Né? Vamos seguir? Próximo slide, por favor. Então, aí é justamente o que a gente está colocando, né? O abrir o bombom com o auxílio do colega, colocar-se no lugar do outro, pensar como o outro pensaria, né? Identificar esse sentimento da pessoa, né? Eu paro de pensar como eu e penso nós, né? Nem só penso você, eu penso nós, eu penso a nossa necessidade. Identificar-se como o outro identifica-se, né? E aí ter a criatividade de achar um caminho para essa resposta, né? É muito fácil a gente falar assim: ah, mas eu sou empático, eu ouço, eu vejo o outro, né? Mas eu vejo o outro com o olhar do outro, eu vejo o outro com o meu olhar, né? Então vamos aí questionar, né? Nos questionar, porque a partir do momento que eu abro essa possibilidade do autoquestionamento, eu posso sim alterar em mim a minha própria escuta, a minha própria vida e autonomia, inclusive. Próximo slide, por favor. Então, aí temos a escuta empática, né? O que é a escuta empática? Acredito que muitos, principalmente durante esse ano, tenham ouvido bastante isso daí, né? Mas o que é? Né? O escutar não é só ouvir o aluno, ouvir o professor, ouvir a gestão falando conosco, é ouvir todo mundo, né? Todos precisam ser ouvidos. Ah, eu não gosto muito de falar, mas tem um dia que eu quero conversar, eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu estou falando, nem que for para comemorar a vitória do meu time, né? Ou para comemorar o meu filho que terminou a faculdade, eu quero conversar, eu preciso ser ouvido, né? E nessa fala de, meu filho terminou a faculdade, eu posso trazer vários sentimentos nele e o outro perceber, né? Então, uma escuta ativa, empática, né? É adequada, pode ser suficiente para alívio de uma dor e um sofrimento. Então, de repente, eu chego num estágio totalmente de estresse, né? E o meu colega olha para mim, diz o bom dia e me ouve. Poxa vida, mudou o meu dia, né? Eu consigo mudar minhas percepções, de repente enxergar até um caminho mais bacana, né? E qualquer pessoa pode executar a ação da escuta, muito importante isso daí, né? Então, os passos para a escuta: aproximar, aceitar, compreender e respeitar. Então, como destacar isso daí? Qualquer pessoa pode executar a escuta, né? Eu, na sala de aula com o meu aluno, quando eu entro e já não entro direto com a disciplina, eu digo: tudo bem? Como foi o seu final de semana? Né? Como vocês estão?
Esse momento vai ser bem mais crítico, né? Como foi ao longo, né, desse tempo todo, como vocês estiveram, como ainda estão, o que ainda sentem. De professor para professor também, né? No ATPC, aqueles primeiros momentos, quero fazer algum comentário do meu final de semana, do filme que eu assisti, né? Fazer essa troca, no momento de planejamento também, né? Então, não necessariamente o professor ouve o aluno, a gestão ouve o professor. Não, o aluno pode ouvir o professor pode ouvir o próprio professor, né? A gestão pode ser ouvida pelo aluno. São trocas, né? Sim. Foi aquilo que você falou no começo, lá, bem no início. Não tem uma hierarquização, né, nessa situação. Se a gente está falando de acolher, a gente está falando de acolher de uma forma geral, né? Então, de repente, eu hoje não estou legal, não estou num bom dia. E eu sou a professora, mas meu aluno olhou para mim, sorriu e me disse um bom dia gostoso, né? Então, E muda tudo. Nossa, E muda muito, tudo. muito. O quanto é importante essa interação. E essa relação, né, a aproximação, é lógico que a gente fala de aproximar, não é só o aproximar no sentido físico, né? É mais no sentido emocional, o quanto eu me aproximo do outro, né? O se aproximar é nessa questão. Nós temos sempre que levar isto em consideração. Temos que aceitar? Sim, sim, né? Nós escolhemos isto. Compreender acima de tudo e além de qualquer coisa, quando eu respeito o outro, eu também sou respeitado, né? É sempre pensando que é uma via de mão dupla. Eu costumo dizer, né, que o jogo tem que ser bom para os dois, para os três, para os quatro, ou para o grupo. O jogo tem que ser bom para todos. Se não for bom, não vale a pena jogar, né? O jogo tem que ser bom. Então vamos fazer desse jogo um momento bom, né? Já que estamos aqui tem que ser o melhor possível, porque só vivo aqui e agora. Eu não vivo depois, eu vivo agora. Ai, que bacana, muito bacana. Partindo aí dessa escuta empática, né, nós resgatamos, até trouxemos o ano passado em algumas conversas com a rede, né, 8 passos importantes para acolher, né? Resgatamos lá do CVV, né, que tem essa pretensão da escuta mesmo, né, do ouvir, mas como? Né, o que a gente trouxe essa semana é o mão na massa, então, legal, vocês estão falando de acolher, mas como que eu acolho? Como que eu ouço a pessoa? Né? Então, a gente tem aí 8 passos, que são uma ordem, né, para eu pensar, para eu conseguir transformar isso em algo significativo para mim, né, para fazer o acolhimento, mas são situações que eu posso ir emendando, posso ir acontecendo, né? Então, o primeiro passo é controlar a ansiedade de resolução, né? O que é isso? A gente tem que pensar que acolhendo, eu não vou resolver o problema do outro, não vou. Eu vou ouvi-lo, eu vou acolher o sentimento, né? Eu vou trocar com ele. Eu não vou falar para ele, olha, você está com um problema X, faz isso. Não. Quem sou eu, né? Não tem jeito. Então, a gente precisa focar no sentimento das pessoas, o que elas estão trazendo no coração ali, né, nesse momento. E sem querer resolver o problema da pessoa. Exatamente. Né? Assim, porque a gente geralmente, quando eu estou conversando aí, Deise, assim, eu fico, como é que eu vou resolver o problema dela? Como é que eu vou resolver o problema dela? E ela traz problema, viu, gente? Não é pouco. Ela traz bastante. Assim. Ela me dá trabalho. Mas, enfim, e eu fico assim, como é que eu vou resolver? Daí eu paro e penso, não, eu não tenho o que resolver. E aí eu controlo essa ansiedade. Aí eu consigo, sim. Eu foco nos meus sentimentos para poder entender os sentimentos dela. Porque senão seria, né? Ô, Mário, eu estou com problema com o meu marido em casa. Separa dele. Nossa, gente, como assim? Né? Não é nessa intenção. Eu seria um homem morto. Não. Imagina. É exatamente o prestar atenção, né? E ouvir. Então, o próximo passo, volta para a gente na tela, diretor, obrigada, é o acolhimento fraterno, né? Deixar a pessoa numa posição tranquila, confortável, que ela alivie as tensões que ela trouxe, os medos e as dores dela. Então, eu não posso ela começa a falar para mim, eu começo a questionar o que ela está falando e atravesso o que a pessoa está falando. Não.
Eu preciso deixar que ela se sinta bem falando comigo, que ela se sinta tranquila, em paz, que ela sinta que ela pode, de fato, conversar, né? E que ela tenha ali uma pessoa amiga, né? Uma pessoa que está escutando. Ou seja, ela tem em quem confiar, né? Isso é muito importante, a confiança, né? E isso, você deixar a pessoa em posição tranquila, é sinal que você começou o acolhimento, né? A Deise falou que é um trabalho pautado, né, no CVV. Se vocês forem ver, isso não é novo, não, hein? CVV tem décadas e décadas e décadas de funcionamento. E está aí, firme, forte, e trazendo, né, algo que a humanidade já faz há muito tempo. Então, a gente tem que trazer isto para a nossa realidade, sim, tá? Principalmente neste momento. Principalmente nesse momento. Bom, e o passo 3, né, no nosso slide, as nossas 3 faces. Esse é bem complexo, né, eu diria. Porque eu preciso pensar na pessoa como indivíduo, pessoa e problema. Eu preciso separar esses fatores se eu vou ouvi-lo, né? Ou seja, o indivíduo, ele é a identidade dele, o RG, de onde ele veio, onde ele nasceu, né, o que ele traz, gênero, status, profissão, enfim. O problema é a situação que ele se encontra... A pessoa é o que ela traz, as emoções dela. Então, de repente, assim, eu não sou uma professora e sou sem sentimentos. Não, eu sou uma professora e também tenho sentimentos. Eu não preciso adentrar a escola e deixar tudo do lado de fora, né? Eu venho numa bagagem... E o problema é o que eu estou sofrendo naquele instante, né? É bom ressaltar que o problema hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, ele pode durar mais, né? Eu posso ter um problema que está há semanas comigo e faltou uma escuta de alguém, né? Mas estou tendo nesse momento. Então, eu preciso pensar nesses 3 elementos, porque eu tenho que entender que ali do outro lado eu tenho um profissional, eu tenho um pai, eu tenho um filho, eu tenho um avô, né? Eu tenho um professor, eu tenho uma pessoa que gosta de viver sozinha, eu tenho uma pessoa que gosta de viver em grupos, né? E o que cada uma dessas pessoas vai trazer para mim? E eu tenho o problema dela no sentido de, poxa vida, será que eu consigo, eu só sou um colega de trabalho, vou conseguir ouvi-lo? Sim, vai, né? Porque aí eu faço um conjunto de uma pessoa inteira, né? Perfeito. E o próximo passo, voltando ao slide, por favor. Né? Opa, voltar um slide. Ao vivo o é anterior. assim. Esse é o ao vivo, É gente. o anterior. Vamos obrigada. lá. Colocar-se no lugar do outro. Né? É algo que a gente já entendeu, que é ampliar a capacidade de compreensão nossa, e a gente acabou de exercitar isso agora há pouco. Então, para quem está chegando agora, a gente está falando de empatia. Né? Colocar-se no lugar do outro para você poder entender qual é a dimensão que o outro tem do próprio problema. Próximo slide, por favor. Bom, o 5º passo é desarmar-se dos preconceitos. Olha, é muito importante esse daí. Esse Não fazer é julgamento difícil. de valores, nem condenar nada do que eu ouço. Se eu me coloco para ouvir alguém, eu estou ali para ouvir, não para dizer o que é certo, o que é errado, não para julgar, não para pensar assim, sério que é esse o seu problema? Né? Às vezes acontece, não é? Eu me coloco para ouvir e me vejo nessa posição. É sério, Mário, que é isso que você trouxe para mim de problema? Igual você falou que eu sou problemática aí, que eu vivo te trazendo problemas, né? Mas é justamente isso daí, né? Eu não posso condenar. Se eu me coloquei para ouvir, eu tenho que ouvir, eu tenho que pensar. Não tenho que pensar. Não estou ali para pensar sobre isso. Igual a gente falou no começo, você não está nem para resolver, nem para julgar o que a pessoa está falando, né? E o próximo passo é respeitar os silêncios. Né? Então, você se desarmou, você se livrou dos preconceitos. Ah, Deise, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Não, eu não acho. Ah, mas ela está me falando isso. Mas eu não acredito nisso que ela está falando. Isto, sim, é você se colocar e se armar. Então, desarme-se, ouça, tira todos os preconceitos. E aí, deixe a pessoa refletir no que ela está falando. Respeite o silêncio. Inclusive o seu. Porque, às vezes, você
de imediato não tem nem como reagir ao problema. Respeite o seu silêncio, né? Você vai conseguir dar conta deste momento, porque se você está sendo pedido, é porque com certeza você deve ter para dar. Certo. E o próximo passo aí, confiar na natureza humana, né? O 7º passo. No sentido de ser positivo, no sentido de estar confiante, né? Que a pessoa vai sair, vai conseguir encontrar uma solução para aquilo, que não você vai trazer a solução, né? Mas a partir do seu trocar com ela, de repente, ela vai conseguir, né? Ela vai enxergar um meio. Muitas pessoas só precisam falar para perceber, elas precisam ouvir o que elas estão dizendo, né? Isso é muito bacana. Eu, de repente, dentro de mim, não consigo expressar aquilo, mas eu falando, eu estou ouvindo, falei, poxa, eu consigo, vamos lá, né? Consigo seguir. Isso é muito importante, né, nas nossas atuações. Quando a gente atua, é isto. A gente precisa realmente, né, falar e também ouvir. E, por fim, né, a gente já falou de confiança, então você deve honrar essa confiança, né? Mantém sigilo. Ninguém precisa saber da sua conversa com o outro, a não ser você e o outro, né? Para que o terceiro precisa saber? O que ele vai fazer com essa informação que nem diz respeito a ele, né? Manter sigilo e honrar a confiança. São esses 8 passos. Bacana, Mário. Então, o iniciar o acolhimento, né, precisa começar, precisa ter um start, né? Eu preciso partir de algum ponto. Então, pensando nesse passo a passo, será que eu consigo? Consigo, né? Sem perceber, a gente faz isso já. A gente faz isso com o nosso aluno, a gente faz isso entre os professores, a gente faz isso com o nosso diretor, ouvindo ele falando, né? Mas eu preciso entender só um cenário de... Hoje, eles chegam com bastante conflito, né? Os alunos, os professores, nós todos estamos inseguros, né? O que vai ser, o que vai acontecer. Mas a gente precisa ter esse momento aí de positividade, né? As coisas vão caminhar, né? E outro grande fator, aí você puder colocar o próximo slide, diretor? Outro grande fator aí é a questão do receber as pessoas agora e lidar com esse luto, né? Bom, eu vou tocar aqui em alguns pontos, em vários lutos, né? Vários lutos. Luto é quando a criança, lá no 1º ano, ela está saindo de casa para o 1º dia de aula. É um luto para a família, é um luto para a criança. Ela deixa, né, lá a família e vem para um novo ambiente que ela muito maior do que ela está acostumado, com crianças que ela não conhece. Isso é um luto, né? É uma perda da segurança para algo inseguro. E neste momento, na pandemia, que nós estamos retornando, né, é um momento que a gente tem que levar em consideração que outros lutos aconteceram. E lutos reais. Lutos muito importantes, de figuras importantes, se não para mim, para o outro. É muito comum a gente pensar na seguinte questão: o quanto eu, Mário, né, estou disposto a ter empatia com quem perdeu alguém muito importante, né? O quanto eu, Mário, literalmente empático, estou disponível a ouvir isso e acolher o meu aluno. Se eu levar em consideração que o meu aluno chegou e vai falar assim, olha, meu pai morreu de Covid, a gente tende a achar alguém que tenha passado pela mesma situação. Olha, mas eu perdi minha avó, perdi não sei o quê. Para o aluno, a dor dele também é grande. Se a gente falar entre colegas, entre professores, eu perdi minha mãe para o Covid. Né? E o colega vai falar assim, eu perdi meu tio para o Covid. E vai ficar na discussão sem ouvir exatamente o que está sendo dito. Eu perdi. O quanto a gente deve não minimizar esse momento, né? E o quanto a gente deve dar atenção para esse momento. Então, pensa bem, você perdeu, eu perdi,
nós perdemos. Não existe uma perda de alguém. Eu costumo dizer sempre, se eu perco, o outro perdeu também. Se o outro perdeu, eu também perdi. Né? E a gente tem que lidar com isso sem minimizar a dor do outro, inclusive a nossa, porque a dor do outro é nossa. Tá? Evitar dizer, não, isso vai passar, você está triste só, isso passa. Ou você usar a expressão assim, não, isso daí é coisa simples, você vai ver, já vai ficar, você vai sentir sua saudade. Não, não é assim. Né? A elaboração do luto pode durar um dia, uma hora, uma semana, um ano, 10 anos, pode durar uma vida. Se você não tiver a possibilidade de falar sobre essa perda, não vai adiantar. Então, fale, expresse essa dor, né? Expresse da melhor maneira possível, para que as pessoas possam entender e você possa, sim, acolher o outro que também está passando por esse momento. É algo muito comum neste momento. É um assunto bem sério? Mas não deve nunca ser minimizado. Nunca devemos minimizar. Basta o que a gente vê aí, né? As pessoas estão morrendo, a gente não está isento de continuarmos com isto, né? Mas a gente tem que olhar com muita cautela, muito carinho. Então, o que o luto vai causar? Sentimentos de medo, de ansiedade, desespero e, além de tudo, um sentimento que pouco é falado, né? É algo que eu trago na minha história. Cada perda de uma pessoa, eu sinto como um abandono. Eu me sinto solitário, eu me sinto abandonado. E a gente tem que lembrar que muitos devem se sentir assim. E é muito sério. É muito sério, né? Traga os seus abandonos e as suas dores e compartilhe com os outros. Isso vai te fortalecer e vai fortalecer o outro. E aí a gente vai ter um engajamento melhor. Bom, diante desses sentimentos, podemos estabelecer diálogos acolhedores, compreensivos, lembrar que tudo vai passar, tudo passa. Mas o tudo passa, seja bom ou seja ruim. Né? A gente costuma falar assim, isso vai passar. Sim, vai. Mas tem que passar da melhor maneira possível sempre. Então, sempre olhar esse momento do luto com muita cautela, com muito cuidado. Eu penso assim, quando a gente fala, mas por que o Mário está falando de luto no acolhimento? Porque a gente vai receber gente que morreu, que perdeu gente, não que morreu, pelo amor de Deus. Mas que está aí à beira de alguém que perdeu e tinha um grande significado. Né? Eu perdi meu amor, então ótimo, eu perdi meu amor. Que fácil. Não, não é. Lembre-se, essas pessoas perderam amores da vida. São amores perdidos. Então, quando a gente olhar para o outro, lembre-se, você está perdendo amores. O outro está perdendo amores. Então, dê valor a isto. Não minimize, respeite. Harmonize a situação, entenda esse momento de estresse absurdo que nós estamos vivendo. E acolher isto vai nos tornar mais próximos e mais fiéis a quem nós somos, humanos. Nós somos humanos, não podemos deixar de lembrar da nossa humanidade. Tá? Fica aqui um pequeno recado sobre isto. E isto parece, mas o que isso tem a ver com a aprendizagem? Pensa, se você está num ambiente que você quer estar perto, que você quer estar junto com as pessoas, será que o seu trabalho não vai ser melhor? Pense, se você quer estar, por exemplo, eu quis estar aqui hoje, porque eu gosto do que eu faço, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Se o ambiente não fosse acolhedor, com certeza não teria nem saído da minha cama. Eu gosto de estar aqui, então, sim, eu gosto. E é aqui que eu quero estar. Então, eu tenho que valorizar isto. Eu tenho que estar engajado para que isso funcione da melhor maneira possível. Bacana, hein? Palavras muito, muito bonitas, né? Parece. O luto e ainda tem um fator também que é assim, eu posso estar num luto recente, né, mais curto, e eu posso ter aquela pessoa que perdeu no começo, há um ano quase, né? São dores diferentes? Não.
São sensações diferentes? Não. Ah, o do que tem mais tempo vai passar mais rápido? Não, né? É um assunto bem doído, né? Bem doído. E assim, pensando todo nesse cenário de acolhimento emocional, existem ainda situações, né, que a gente costuma sempre tratar, que eu não vou conseguir resolver exatamente tudo, né? Eu não vou conseguir ouvir aquela pessoa. E, diretor, se você puder colocar para a gente o próximo slide. E eu preciso fazer o quê? Um encaminhamento, né? Se, de repente, só a nossa escuta, só o nosso olhar, só a nossa percepção não atendeu ali, né? Será que aquela pessoa não precisa de uma ajuda maior? Será que o meu aluno não precisa de uma ajuda maior, né? Então, eu preciso ter essa ideia também, que, de repente, eu tenho que conversar com a gestão. Eu, professor, percebi essa situação no meu aluno, conversar com a gestão, conversar com a família e orientar um encaminhamento. Né? Encaminhamento a quem? As UBSs, os CAPs, né? E acompanhar o que vem acontecendo com ele. Será que eu preciso fazer isso? Sim, e nós temos que considerar também que não é só o estudante não que deve ser olhado, a equipe como um todo, né? Porque às vezes a gente fala aqui, né? A gente está falando o estudante, porque é hábito nosso de falar estudantes, mas a gente tem que falar principalmente dos nossos colegas também. Tá? Então, a gente também tem que olhar para os nossos colegas e encaminhá-los, se forem necessário, convencê-los a procurar ajuda. Tá bom? Eu vou deixar vocês. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar, Deise aqui vai acompanhar agora com a Cássia, que é uma professora querida também, trabalhamos juntos durante muitos anos atrás e a gente se reencontra agora. Então, fiquem bem, muito obrigado. Tchau, tchau. Passa a palavra. Obrigada, Mário. Obrigada. Tchau. Mário nos deixa agora. Ficarei também numa companhia bem bacana. Eles vão só trocar o microfone aqui, seguir os protocolos, né, direitinho. Além desse acolhimento emocional, nós temos o acolhimento que, nas semanas passadas, né, nos dias anteriores que falamos de acolhimento, recebemos bastante essa questão. Poxa, e o acolhimento que já é feito, né? Tudo que já é feito sempre foi. A gente sabe que o acolhimento não é uma coisa que existe hoje, né? Não existe por conta da pandemia, não. É uma situação que já vem acontecendo nas escolas ano a ano, né? Iniciou-se lá na PEI, primeiro, depois ela foi estendendo para as outras escolas e agora atende toda a rede aí, né? E ninguém melhor do que a nossa convidada aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui com a Cássia. Bem-vinda, Cássia. Obrigada. Cássia é lá da COPED. Obrigada, né, pelo convite, Deise. Eu que agradeço a sua parceria aí. Ela veio falar um pouquinho mais para a gente sobre esse acolhimento num olhar pedagógico, né? Que precisa ser unido ao olhar emocional, que precisa considerar tudo que a gente falou até agora, mas tem as atividades, né? Tem o nosso mão na massa que a gente pode realizar, né? Com você, Cássia. Obrigada, bom dia a todos. Então, vou estar falando um pouquinho sobre o acolhimento, que já existe na rede, como uma prática pedagógica. Temos uma prática exitosa nas escolas do Programa Ensino Integral, nas escolas dos anos iniciais, que já vem com um trabalho incrível, desde com os pequenininhos, né? O trabalho do protagonismo infantil. E aí eu quis trazer essa fala através do convite do pessoal do Conviva. Aqui é uma prática que a gente sempre faz um documento orientador pela COPED. Então, tem um documento já em parceria do Conviva com a COPED, que traz todo o material com as atividades, né? Então, o projeto de vida, um novo componente do Inova Educação, ele já traz, né, o marco zero do acolhimento. Então, o acolhimento ele encabeça todas as atividades do acolhimento, vão ser feitas num portfólio, né, pode ser construída com apoio aí do vice-diretor, que vai comunicar aos estudantes, vai fazer o grupo, né, desses jovens que querem participar desse acolhimento, e aí vão ser organizadas todas as atividades. Então, o acolhimento, como uma prática pedagógica, ele é o marco zero do projeto de vida.
Então, coloca o slide para mim, por favor. Isso. Então, ele é o primeiro contato com os primeiros registros dos sonhos dos estudantes. Então, através das atividades, a gente vai saber quem dos estudantes sonham, quantos não sonham, e se é possível que toda a equipe escolar reflita sobre as melhores estratégias para estimular os que não ousam sonhar e para converter os sonhos em possibilidades. Então, o acolhimento, ele promove a sensibilização, né? Que nem a Deise e o Mário trouxe, o acolhimento, ele aproxima, ele acolhe e ele compromete o estudante. Por isso que nós temos atividades específicas, né, dinâmicas, estudadas, que foram feitas também com o olhar do estudante, eles falando, né, o que deu certo quando eles executaram as atividades. E eu e a Deise aqui vamos trazer algumas, né, comentar sobre algumas delas. Então, o acolhimento, você coloca na tela para mim? Ele se inicia quando todas as dinâmicas são organizadas. Nele, são trabalhados princípios básicos que motivam, né, a construção do projeto de vida. Então, a gente sabe que é uma prática pedagógica que permeia os 4 pilares da educação, né, pedagogia da presença, o nosso currículo, né, o currículo paulista, e é destacada a importância de cada pessoa nesse processo de construção. Né? A gente vai trabalhar o autodesenvolvimento e a realização do seu projeto de vida. Como foi dito anteriormente, ele não é exclusivo para o início do ano. Então, sempre que tiver a necessidade, a gente faz o acolhimento emocional e também o acolhimento, né, como uma prática pedagógica. Esse para comprometer o aluno, para ele se sentir pertencente da escola. Tá? Um outro ponto que a gente traz aqui é que as escolas novas que integram o programa do ensino integral, a importância de retomar os documentos orientadores, né, de ter os jovens acolhedores na escola, através da parceria do diretor e do vice-diretor, né, e ele pode organizar o acolhimento emocional e depois propor as atividades do acolhimento, que tem os vídeos, né, que fala sobre pedagogia da presença, sobre os 4 pilares, para ele estar encadeado, estar engajado nessa prática. Tá bom? Agora eu e a Deise vamos falar aqui um pouquinho das atividades, né, Deise? Vamos lá, bacana, né? A gente pensou aqui, claro, temos muitas atividades, né, que foram desenvolvidas, como eu falei lá agora há pouco, iniciaram na PEI, né, iniciou-se na PEI essa prática e estendeu para toda a rede, né? Então, ao longo desses anos, muitas atividades foram estudadas, construídas, guardadas, né? Nós temos um banco maravilhoso. Nós disparamos um documento para toda a rede do Conviva com a COPED, que lá existem várias atividades, não só essa, mas trouxemos algumas aqui para a gente pensar na prática pedagógica e pensando também no nosso caso emocional, né? Sim. E separamos aí nos iniciais, finais, ensino médio e EJA, e depois uma prática para o professor fazer lá na escola, né? Vamos lá, Cássia? Vamos. Então, a primeira atividade que a gente trouxe aqui é a atividade para os anos iniciais, mas a gente trouxe marcando, né, mas os anos iniciais, mas ela pode ser descolada tanto para os anos finais como para o ensino médio, né? Então, qual seria? O objetivo é traçar elogios, né, mobilizar sentimentos e percepções de elogios. Material pode ser folha de sulfite, caneta, aí o material que a escola tiver. Cada criança pega uma folha, uma caneta, e, ao som da música, andam pelo espaço, né, respeitando o distanciamento. E, quando a música rola, as palavras vão saindo. Né? O que eu percebo de você? Né? Então, seria mais ou menos assim. Vamos fazer, Deise? Vamos convidar o pessoal para fazer também? O que você acha? Os professores aí nos assistindo, façam esse elogio. Claro que não precisa da música ali, né? A gente pensa na música para os anos iniciais, porque eles são menorzinhos, né? Mas vamos deixá-los 2 minutinhos fazendo? Vamos. Pode ser? Chama para a gente, diretor, 2 minutinhos para o pessoal participar?
Obrigada, pessoal, por ter participado. Muitos elogios aqui para a gente também, viu, Cássia? Você é criativa, que bacana. Elogiaram a minha blusa. Obrigada, gente. Superação, responsabilidade, respeito, né? Obrigada pela participação. E vamos fazer o nosso elogio aqui, né? Então, um elogio bem tranquilo, acho que dá para ver? Dá, né? Cássia, eu gostei do seu sapato, muito bonito. Você é cheirosa, Cássia. Estou aqui de pertinho, consigo sentir, né? E bonita a blusa. São elogios bem simples, né? De olhar para você e perceber isso daí. Também fiz aqui, né, a minha colinha para Daisy. Então, Daisy, gostei muito do seu brinco, da sua blusa e da sua maquiagem. E assim as crianças podem ir fazendo, podem ir trocando. As crianças dos anos iniciais que ainda não têm o processo de alfabetização constituído, consolidado, podem desenhar, podem falar, podem fazer outras formas de se expressar para colocar, né, o que eles sentiram, o que eles percebem da professora, dos colegas. Então, não só a gente usou aqui a forma da escrita convencional, mas lembrando que muitas crianças dos anos iniciais ainda estão nesse processo de alfabetização, né, de letramento, então elas podem se expressar de várias formas, tá? Falando, desenhando, pintando, e seria uma forma também da gente usar materiais diversos, né, para explorar outros tipos de linguagem com essas crianças, tá? Incluindo Atividade aí que a gente deixa para que seja feita, né, Cássia? Eu acho que é um pouquinho conhecida essa, né? Que ela serve, colocamos aqui para professores e funcionários, mas lembrando que serve para todos, né? Que ela é a Árvore dos Sonhos. Quer comentar um pouquinho? Sim. Então, a atividade Árvore dos Sonhos é muito conhecida e difundido na rede. Conhecer e registrar os sonhos dos estudantes ou dos professores, né? Usar cartolina, papéis colados, né? Ou fitas adesivas. E a descrição é preparar um painel, né, que represente a árvore dos sonhos e fixar os papéis com os sonhos de cada um. Realizar uma roda de conversa na qual cada um tem que se sentir confortável de compartilhar seus sonhos. Lembrando aqui que quem não quiser falar, né, o estudante que não quiser falar, não é obrigatório, mas desde que o aluno se sinta confortável, ele pode compartilhar e falar por que ele quis ser um professor, né, por que ele quer ser um veterinário. Se fala agora, né, sobre as novas tecnologias, e respeitando o sonho do estudante. Todo sonho é válido, né? A gente não fala que o sonho é impossível. A gente tem que criar possibilidades para que ele concretize o seu sonho. Bacana. Então, a gente convida todos a fazer, né, construírem a árvore dos sonhos na escola. Comecem pelos professores, gestão, coloquem lá os sonhos. Quando a gente receber os alunos, coloquem também os sonhos dele, convidem a todos a participar, claro, sempre lembrando dos protocolos, né, que devem ser seguidos. Tá? Então, a gente fica por aqui, né? Muito obrigada por essa manhã, obrigada por terem participado conosco, obrigada, Cássia, por estar aqui, a gente compartilhando isso daí. Obrigada, Mário, né, pelo início lá, a doutora Haroldo também que participou com a gente. E é isso, ótima semana de trabalho para todos, né? Participem com a gente. Obrigada, gente, um bom dia.